Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração, que a palavra do Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Fala conosco nesta noite, nos direciona, que a Tua palavra, Senhor, traga cura, traga ânimo, que a Tua palavra, Senhor, venha nos abençoar nesta noite. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a Tua Bíblia no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo, ele diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novas conquistas acontecem quando mudamos os nossos hábitos. A maneira como vemos a vida, ela vai ditar a nossa realidade. O padrão de pensamento que adotamos pode determinar o sucesso ou o fracasso. Como nós pensamos, ou nós vamos para um caminho de fracasso, ou para um caminho de sucesso. A maneira como pensamos a vida sempre nos mostrará nova oportunidade. O nosso pensamento pode ser o nosso libertador ou o nosso limitador. Então Paulo, ele está escrevendo carta aos Romanos, ele diz: olha, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se você renovar o teu entendimento, você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme você pensa, conforme você renova o seu entendimento, você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira como você pensa. E no versículo 3 ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar com a fé que Deus nos deu. Usar a fé, empregar a fé em tudo aquilo que Deus tem nos dado, para podermos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se tivermos um pensamento limitador, nós não iremos buscar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, não conseguiremos alcançar por causa do nosso pensamento limitado ou limitador. Ele não nos deixa avançar. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo dizendo: olha, renove a sua maneira de pensar. Não pense por si mesmo. Muitas vezes eu penso assim, eu penso desse jeito, mas nós devemos pensar como Deus pensa. Qual é a maneira que Deus quer que nós venhamos caminhar, qual é a maneira que Deus quer que nós venhamos caminhar na sua palavra.
Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Paulo está dizendo aos Efésios agora: olha, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios. Como eles andam? Na vaidade da sua mente, na vaidade dos seus pensamentos. E no versículo 18 ele diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Entenebrecidos, eles vivem em trevas, entristecidos, enlutados, nas sombras, como vivem os gentios que vão pelas suas próprias vaidades, pela vaidade dos seus pensamentos. Eles vivem entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Então Paulo está dizendo algo sobre a maneira de pensar, como nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles podem nos levar ao sucesso ou nos conduzir a um fracasso. A maneira como pensamos, elas podem nos impulsionar para um grande sucesso ou para uma derrota. Então, separados de Deus pela ignorância. No versículo de número 23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então Paulo, ele tem uma preocupação para que nós venhamos renovar os nossos pensamentos. Não pense como o mundo, não pense aquilo que o mundo está pensando, não pense da maneira que o mundo vem pensando. Nós temos que pensar como Deus pensa. Há uma palavra que diz assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E muitas vezes nós usamos esta palavra como se fosse algo bom. Ah, Senhor, os meus pensamentos não são teus pensamentos. Não, nós temos que ter o pensamento de Deus. Nós temos que buscar qual é o pensamento de Deus, o que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus quer de melhor para a minha vida. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo um ensinamento sobre pensamento. Olha, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando você renova o seu entendimento, aí você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aos Efésios ele diz: vos renovais no espírito da vossa mente. A palavra profética, quando ela é recebida, ela gera uma mudança em nossa vida. Quando vem a palavra profética, ela gera uma mudança. Por isso, Paulo ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé. A todos nós foi distribuído fé. Nós temos fé na palavra de Deus. Temos fé no agir de Deus. Então nós temos que caminhar com o nosso pensamento na fé, gerando essa expectativa que a palavra vai se cumprir. Tudo que Deus tem nos dado vai se cumprir. Agradável é retomado na fé. Como é que nós conseguimos o agradável de Deus? É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós recebemos o agradável de Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando agimos na fé, buscamos na fé, renovamos a nossa mente na fé, nós alcançamos o bom, agradável
de Deus. Então Deus, Ele se agrada daqueles que pensam pela fé, que começam a ministrar ao seu pensamento, ao seu entendimento, pela fé. Então Paulo, ele diz, olha, não ande como gentios, não vá como eles têm caminhado, porque eles estão entenebrecidos, eles estão em trevas, eles estão entristecidos, eles estão enlutados e eles vivem na sombra. Aonde? No entendimento. Onde começa a tristeza? No pensamento. Onde começa a derrota? No pensamento. Então o nosso pensamento, ele precisa ser renovado pela fé. Se nós começarmos a ministrar ao nosso pensamento que, tudo está ruim, as coisas estão mal, não vai dar nada certo, nada dará certo. Mas se nós agimos na fé, nós, na fé, trazemos a existência daquilo que não existe. E onde é que nós trazemos a existência? Primeiro no pensamento. Aí começamos a ministrar a palavra para que traga a existência, que aquilo que nós estamos pensando comece a existir, comece a vir. Então a fé, ela começa em nosso pensamento. A derrota começa em nosso pensamento. Então nós temos que trabalhar o nosso pensamento. Abra a tua Bíblia em primeiro livro de Samuel. Vai falar de uma mulher. Ela tinha o desejo de um filho. Ela buscava um filho. Era Ana. Diz assim no versículo 6 em diante. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar ao Senhor, Eli observou a sua boca. Então o sacerdote, o profeta, ele estava ali olhando aquela mulher que vinha triste, amargurada, e ela entrava no templo e ela ficava ali muito tempo orando, perseverando em oração. Todos iam embora e ela continuava, ela perseverava em orar. E ele lhe dá uma palavra profética. O sacerdote olha para ela e diz: você está como uma mulher embriagada. O que você tanto fala, por que você não foi embora? Por que você está aqui até esta hora? E ela então diz: olha, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que está sofrendo irritação, eu tenho sido irritada. E ela conta toda a história ao sacerdote, e ele então lhe dá apenas uma palavra. Ele se dirige para ela, versículo 17, e diz: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O seu semblante já não era mais triste. O que mudou? Ela não era a mesma mulher amargurada, estava triste, estava ali chorando, estava angustiada, mas por uma palavra que entrou na mente dela.
Ela falou com o sacerdote e ele respondeu: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Olha, volta para a tua casa, porque Deus vai cumprir a tua petição. Isso entrou na mente dela. E ela vai pelo caminho dizendo: Deus vai cumprir. Deus vai responder. Então a nossa mente, ela pode gerar sucesso, conquistas, ou a nossa mente nos leva a uma vida de amargura. Por isso Paulo, ele diz: olha, não sejas como os gentios, não ande como os gentios, porque eles têm uma mente entenebrecidas, eles estão angustiados, eles estão sem esperança, eles estão sem fé. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Qual é a vaidade da sua mente? Eu não consigo. Isso não vai dar certo. Eu estou determinando o que pode acontecer. O amanhã pertence a Deus. A fé é olhar para aquilo que ainda não existe. Já existe? Não. Mas a minha fé me faz ver aquilo que ainda não existe, e quando eu começo a crer, a determinar, eu trago a existência. Eu trago aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou pedindo. Então ele diz: não ande como gentios, não ande como eles. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: não andar como eles, não ter o mesmo pensamento que eles têm, não andar na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles estão duros de coração, eles não aceitam uma palavra profética, eles não aceitam que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, eles já têm um decreto sobre a sua vida, eles mesmos dizem: não vai dar certo, vai piorar. É comum nós hoje observarmos as pessoas dizendo: vai piorar. Não, as coisas vão piorar. Algumas pessoas estão dizendo: amanhã será pior que hoje. A Bíblia nos ensina a falar isso? Não. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. A Bíblia nos ensina a crer no Senhor. A Bíblia nos ensina que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Que o Senhor dará o escape, que o Senhor dará a saída, que o Senhor nos fará prosperar. Mas se nós formos por aquilo que o mundo pensa, por aquilo que o mundo diz, nós vamos cair no mesmo engodo, na mesma mentira, na mesma tristeza, nós vamos cair nas sombras, nós vamos cair nas dificuldades. Essa mulher, ela saía da sua casa e ela vai ao templo. E ali ela começa a orar, começa a buscar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto diante do Senhor. O que ela faz? Ela põe a sua fé em prova. O voto é o preço a ser pago por uma mudança. Por que eu devo fazer um voto? Quando eu preciso de uma mudança. É o voto, é o preço a ser pago para que eu venha mudar algum pensamento, alguma atitude. Então eu faço um voto: Senhor, se o Senhor fizer isso, o impedimento de Deus agir sou eu. Então eu faço um voto, eu pago um sacrifício. E ela perseverando em orar. Nós podemos observar que o profeta não falou para ela: olha, você vai fazer uma campanha disso, uma campanha daquilo. O profeta deu apenas uma palavra: o Senhor vai te abençoar, o Deus de Israel. E respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aí ela disse:
ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. O que ela fez? Voltou para a sua casa. Numa palavra profética. Quando nós nos dirigimos ao templo, o Senhor nos dá uma palavra profética. O Senhor nos abençoa. Nós temos que tomar essa palavra profética e caminhar crendo que Deus vai fazer. Ela volta para a sua casa. Ela agora já não é mais aquela mulher amargurada. Ela já não é mais aquela mulher triste. Mudou o quê? Nada por enquanto. Apenas uma palavra que entrou em seu pensamento: o Deus de Israel vai te abençoar. Apenas uma palavra profética, recebida em nossa mente, traz à existência aquilo que não existe. O Senhor vai te abençoar. Ele não fez nada a não ser dar uma palavra, a não ser abençoar aquela mulher, dizendo: volta para a tua casa. Talvez amargurada, triste, ela estava muito tempo triste, amargurada, muito jejum, muita oração, e ela não pensava nem em seu casamento mais. Quantas vezes nós cometemos esse erro? Ao invés de nos alegrarmos, ao invés de louvarmos ao Senhor, nós começamos a entrar em tristeza, em amargura, e não buscar saída em Deus. E o nosso pensamento é: eu sou triste, eu sou amargurado. Talvez o pensamento de Ana era só esse: Deus não ouve a minha oração, Deus não responde a minha oração. E até com o seu marido ela começou a ter problemas. Veja que ele chega para ela e diz: olha, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O marido estava se sentindo rejeitado. Por que você chora? Por que está triste? Por que o teu coração está desse jeito? Ela estava abandonando até o seu casamento, até o seu marido. A tristeza que ela sentia, ela estava jogando o seu marido nos braços de outra mulher. E a outra, se apercebendo que aquilo lhe irritava, continuou naquele processo de irritá-la, para que ela cada dia mais desanimasse da vida, desanimasse do seu casamento, desanimasse de buscar a Deus. E ela agora, ela recebe apenas uma palavra: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela se levanta. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Agora já não está mais ela sozinha, ela e o marido adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. Há momentos que Deus não responde à oração do marido quando ele maltrata a esposa. E há momentos que a oração da mulher, ela também não é ouvida quando ela desrespeita o seu marido. Os dois são uma única carne. Os dois devem estar no mesmo propósito, na mesma oração. Quando o marido maltrata a mulher, a palavra do Senhor diz: a tua oração não será ouvida. E quando a mulher não honra o marido, a oração da mulher também não é ouvida. Quantas pessoas pensam que um casamento se faz de uma pessoa só? Vejam que agora estão os dois, levantaram-se. Não diz mais ela se levantou, levantaram-se os dois no mesmo propósito, de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá,
E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A força do casal. Devemos orar juntos. O casal deve orar juntos. Eu vou orar sozinho. Não, ora junto. Chama o seu marido para oração. Chama a sua esposa para oração. Se perdoem se houver qualquer problema. Mas é necessário os dois caminharem juntos. Versículo de número 19. Adorou ao Senhor. Começou a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito de Deus para todas as coisas reflete a sua natureza. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela reflete o quê? Reflete a natureza de Deus. O que Deus quer para nós? Deus quer o melhor, Deus quer o agradável e Deus quer o perfeito para nós. Então temos que buscar em Deus, temos que caminhar em Deus. Não é chorar, não é se angustiar, não é o muito orar, não é o muito jejuar, mas é permitir a nossa fé trabalhar a nossa mente. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se a palavra de Deus diz isso, eu creio. Não andar como o mundo anda. Paulo diz, não caminhe como o mundo. Se você caminhar como o mundo, você vai repetir as palavras do mundo. Nós muitas vezes, e eu também me enquadro nisso, muitas vezes nós começamos a repetir o que o mundo fala. O que diz a palavra do Senhor para os nossos dias? Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Se há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, eu tenho que me colocar como um servo de Deus daqueles que servem a Deus. Há uma diferença, então vereis a diferença. Eu não posso me igualar ao mundo. Eu tenho que me colocar juntamente com aqueles que servem a Deus. Deus abençoa os que servem. Deus guarda os que servem. Deus protege aqueles a quem Ele ama. É nesta palavra que a minha mente tem que trabalhar. Mas se eu começo a repetir o que o mundo fala, eu me coloco longe da palavra de Deus, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, separados, entenebrecidos, tristes, angustiados, na sombra. Quando eu caminho com essas pessoas, eu me afasto da presença de Deus. Então a tua mente é um campo de batalha. Por isso Paulo fala da mente. Onde o inimigo mais nos ataca? Nas sugestões na mente. Não vai dar certo. Isso não é para você. Mas você já fez de tudo. Você já tentou de tudo. Não. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu creio, eu confio. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Versículo de número 14 diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos
ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Por causa disto, eu me coloco de joelho, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que possamos conhecer qual seja a altura, profundidade, largura, comprimento, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, naquilo que nós pedimos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Tudo aquilo que você necessita, Deus é poderoso para mudar. Mas toda mudança começa pela fé. E a fé começa em nosso pensamento. Pela fé, nós começamos a pensar naquilo que é possível. Excede todo entendimento. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós temos tido experiência que quando pedimos a Deus algo, Ele acaba nos surpreendendo, dando muito mais. Deus, Ele nos dá numa medida sacudida, uma medida que vai socando, para que possamos receber muito mais. Não somos merecedores, mas quando ligamos na fé com Deus, Ele vai nos dar além do que pedimos, muito além. Ana era uma mulher que pedia um filho, ela tinha vergonha, ela era irritada por tudo aquilo que acontecia, e Deus dá a ela um filho, e depois dá muito mais filhos a ela. Deus abriu a madre, Deus abençoou, além daquilo que ela pedia. Às vezes nós podemos pensar, ela pediu um filho, e ela faz um propósito de entregar esse filho para servir a Deus ao templo. A Ana perdeu. Ninguém perde quando entrega para Deus. Deus dá muito mais. Quando você traz uma oferta no altar, Deus tem muito mais para te dar. Nós não surpreendemos Deus. Eu vou fazer algo que eu vou surpreender Deus. Deus não se deixa surpreender por nós. Deus tem sempre algo mais a nos dar. Deus tem bênção a entregar a cada um. Por isso, precisamos trabalhar a nossa mente. Há um processo demoníaco no mundo hoje, para que venhamos pensar como eles pensam. Mas nós temos que pensar como Deus pensa. O que Deus quer para a minha casa, o que Deus quer para a minha família, o que Deus quer para a minha vida. Se nós pensarmos aquilo que Deus quer para nós, nós seremos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus, peça a Deus que o Senhor venha esclarecer a tua mente. Que o Senhor venha iluminar a tua mente. Que toda a artimanha de Satanás, que tem trabalhado a tua mente, te levado a pensamentos ruins, pensamentos de fracassos. Quantas vezes passamos por situações que nós vamos abaixando, os nossos pensamentos vão nos diminuindo, nós vamos ficando pequeno. Nós temos que ter o pensamento de Deus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Permita a Deus trabalhar o teu pensamento. Ele conhece o teu pensamento. O inimigo não conhece o teu pensamento, mas ele te dá sugestões. E nós acabamos usando as sugestões que ele nos dá. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mas no momento que eu falo, ele sabe o que eu estou falando. Por isso a palavra não de derrota repetida, ela vai tomando forma. Ela vai se criando, ela vai aumentando. Como a palavra de vitória também. Quando eu começo a ministrar a palavra de vitória, ela vai se tornando uma realidade.
quando eu começo a tomar posse da palavra profética, quando eu começo a tomar posse da palavra de Deus, Ana, ela volta para a sua casa, com uma palavra em seu pensamento: o Deus de Israel vai te dar tudo aquilo que você tem pedido. E ela volta com essa certeza: Deus vai me dar, Deus vai me abençoar, Deus vai mudar a história. Eu fiz um voto, eu venci eu mesma, eu era um empecilho de Deus operar. Nós muitas vezes somos o empecilho de Deus atuar. Deus não opera em pensamento dobre. Deus não opera quando temos um pensamento contrário. Deus não opera onde não há fé. Sem fé é impossível trazer o agradável de Deus, trazer o bom de Deus, trazer o perfeito de Deus. Na fé nós trazemos o agradável de Deus. E Deus, nessa noite, Ele te dá uma palavra de bênção. Mude o seu pensamento. Tome posse da palavra. O Senhor faz diferenças aos que servem e aos que não servem. Se você tem servido ao Senhor, você tem buscado ao Senhor, você vai ver uma grande diferença. A palavra do Senhor, ela nos traz as diferenças. Bênção sobre bênção, proteção. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas você não é atingido, porque amou ao Senhor, guardou o seu nome, amou ao Senhor, e Ele age a teu favor. Muda o teu pensamento, tira pensamentos de derrota. Quando vier o pensamento de derrota, rejeita, e comece a ministrar: eu sou mais do que vencedor, eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer isso? Posso, Deus me fortalece. Fale com o Senhor nessa noite: Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um que está aqui essa noite. Tu sabes como o inimigo tem tentado mudar a nossa mente de conquistas para derrota. Mas, Senhor, eu quero ter uma mente de vitória. A minha mente não é como do ímpio, a minha mente não é como dos gentios, entenebrecida, triste, angustiada, sombria. Eu confio no Senhor, e eu sou mais do que vencedor. O Senhor, o Deus de Israel, Ele te abençoe, e tudo aquilo que você está buscando, Ele te concederá. Creia nessa palavra, vá em paz nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?